Boa noite, sejam bem-vindas, né, a mais um episódio hoje, né? Vamos falar mais um pouco, porque o pessoal tá me mandando muita dúvida, que foi sobre a planilha que eu falei com vocês, né, da gente montar a planilha com os custos fixos, com os custos variáveis. E muita gente falou assim: Rosana, eu não tô achando o valor final, por exemplo. Ela não estava achando, ela fez a soma das coisas que ela gasta e não bate com o que ela tá pagando. Aí, um detalhe que eu quero deixar claro aqui pra vocês, que é, quando eu tava ajudando algumas amigas, né, que antes de eu começar a fazer vídeo, eu comecei a ajudar algumas amigas com a vida financeira. Uma grande coisa que elas não observavam porque às vezes a gente anota lá, escola, aluguel, as contas do mercado. Mas às vezes a gente não anota o que a gente gasta no dia a dia. Por exemplo, um bolo de pote que você comprou no trabalho, uma pipoca que quando você saiu do trabalho você comprou, uma promoção que você passou e viu rapidinho uma brusinha ali e você comprou. Essas coisinhas pequenas do dia a dia que você vai gastando, às vezes aquilo ali você não anota. Você só anota aquele cronograma do custo, porque às vezes você nem percebe que você gastou. Então, o ideal é a gente fazer uma planilha quando tá começando, né, a organizar a vida financeira. O ideal é você fazer até semanal. Pode até ser quinzenal, mas o ideal é você fazer semanal. Ó, gente, porque todo dia dá muito trabalho, né? E às vezes a rotina não permite você fazer todos os dias. Então, assim, semanal, você vem. O que eu gastei naquela semana? É o meu cronograma de pagamento. Porque quanto mais clareza, gente, vocês tiverem do que vocês gastam, mais clareza vocês vão ter na hora de comprar. Porque se você sabe que você já gastou, você tem um limite de R$ 1.000, e você já sabe que você já gastou R$ 700, você tem aquela clareza que você gastou aquilo ali. Na hora que você vê uma promoção, na hora que você for comprar por impulso, ou até mesmo, gente, às vezes você até precisa, como eu já falei. Às vezes a gente até quer, às vezes a gente até precisa também daquele produto, só que às vezes não é o momento. Às vezes o seu orçamento não dá para encaixar aquela peça no seu orçamento mensal. Então, quando você faz essa cronograma semanal, o ideal é semanal, você vai ter essa percepção melhor. Ó, quem fuma cigarro, às vezes não conta, quando faz a planilha, não contava que os maços de cigarro que comprou. E quando foi contar na semanal, que aí começou a anotar aquele cigarro, aquele hambúrguer, aquele bolo de pote que compra com a amiga, que às vezes você nem lembrava que comprou, aí ela ia vendo, realmente, eu gastei mais esse, gastei mais esse, 30 foi disso. Então, é fazer detalhado. E até vocês pegarem o ritmo, pra vocês terem aquela coisa assim. Porque, por exemplo, o ideal é você separar o que você gasta pra casa, o que você gasta com comida, o que você gasta com lazer. Gente, você tem que ter um dinheirinho pra tudo. Mas pra isso você primeiro tem que organizar a sua vida financeira. Porque não adianta vocês ficarem fazendo cronograma, aí, mas não sabe quanto que gastou, não sabe quanto que entra. Tem gente que não sabe nem quanto que recebe. Quem não é CLT, que tem o dinheiro ali fixado, não, eu ganho R$ 2.000 por mês, R$ 1.600 por mês. Quem não é assim, quem é empreendedorismo, trabalha por conta própria, seja como autônomo, seja com um bolo que vende em casa, seja lá qual for a forma da sua renda extra, às vezes nem sabe quanto que realmente ganha. Então, assim, você primeiro precisa vir mapeando esses buracos para você achar, para sua planilha bater certo. Senão, realmente, se você não fizer ela detalhada ali, é uma recarga de celular. Porque quem paga plano, às vezes lembra certinho. Eu pago o plano, pago R$ 50 de plano mensal. Mas quem bota a recarga só de vez em quando, às vezes não lembra que gastou aquela recarga. Então, assim, é bom você puxar seu extrato, dar uma puxada no seu cartão, ver detalhado ali o que você comprou, o que você não comprou. Porque aí você vai ter essa percepção cada vez melhor. Porque a clareza, ela traz essa percepção pra você. Tá bom? E não é, gente, que não vai poder mais gastar. Não é isso. É você saber onde você tá gastando. Porque o que não pode é o que às vezes vocês vêm conversar comigo. Rosiane, eu recebo 1.600. Gente, e outra coisa. Antes de eu falar sobre outro detalhe, outra coisa.
o salário mínimo, ele realmente, ele é muito difícil, ele é muito pouco. É difícil realmente juntar um dinheiro só com o salário mínimo, porque a gente mal vive. Mal vive. Mal dá pra viver. É muito pouco, realmente. Né? Você tem que fazer mesmo ali uma renda extra, procurar alguma outra coisa que dê para complementar, para você comprar o básico, porque com 1.600 você com uma pessoa que às vezes paga aluguel, ainda tem 2, 3 filhos, gente, eu nem sei explicar como que vocês conseguem, como que a gente consegue, né, porque eu tenho 2 filhas também, mas como que consegue dar conta de alimentar uma criança, porque o custo é muito alto, né? Hoje roupa, o custo é muito alto. As comidas, os insumos simples, né? Está muito alto para você manter uma cartela de Danone para uma criança. O Danone, ele mais ou menos, tô nem falando de Danone top, tô falando de Danone mais ou menos. Uma cartela já tá ali na casa de 5, 6 reais. Então, assim, é uma coisa que uma criança que você compra para uma criança, né? Uma casa que tem 2, 3 crianças, uma cartela de Danone não dura nem uma semana. Porque mesmo com uma criança, se ela comer de manhã, comer de tarde, vai ser uma caixa de leite na promoção. Você tá comprando a 5 reais nos mercados grandes com promoção. Fora disso, uma caixa de leite tá 7, dependendo do lugar, 8. Então, assim, tá realmente muito difícil. Né? Uma batata, tomates, insumos simples para dentro de casa que estão realmente com valor muito alto. E o salário mínimo, ele não cresce na mesma medida que os produtos estão crescendo. Né? A inflação, ela está crescendo muito mais do que o nosso salário. Então, a gente não tem conseguido dar conta realmente de manter. Mas se a gente não pensar em se organizar, a gente não vai sair dessa corrida dos ratos. Você vai ficar rodando, rodando, rodando e nunca vai conseguir ter nada. Porque a gente já ganha pouco. Já tem pouco. Já tem uma vida difícil. Aqueles que têm filho, então, já é tudo mais difícil, porque além de você ter que se sustentar, você ainda tem um ser que depende de você para viver, para se alimentar. Então, assim, se você não pensar em economizar mesmo, em se esforçar mesmo, em procurar uma renda extra, em procurar em estudar, para então, de alguma forma, por exemplo, Rosiane, não é só fazer uma renda extra. Às vezes eu vou passar a estudar para um concurso, para alguma coisa, para ter uma forma de ganhar um pouco melhor. Tá bom? Então, assim, eu não sou contra, né? Cada um sabe o que faz da sua vida. As pessoas que bebem, eu não bebo, mas não sou contra as pessoas que bebem, né? Cada um faz das suas vidas o que elas acham que é certo. Porém, a pessoa às vezes gasta muito com bebida. Gasta muito com o uso do cigarro, com coisas que nem fazem bem para nossa saúde. Então, assim, é sobre isso, não é sobre o que você faz, é sobre que isso nem é bom para nossa saúde. Então, assim, você tem que sentar e ver aonde você está colocando seu dinheiro, para que ali você tenha uma nova reflexão sobre como você quer gastar o seu dinheiro dali em diante. Porque enquanto você fica no achismo, eu acho que eu gasto 20 reais com cigarro. Eu acho que eu gasto só 100 reais no fim de semana de cerveja. Você fica só nesse achismo. Aí você fica pensando que gasta só aquele valor, não gasta. E aí você não sai desse crédito rotativo, porque você não sai desse parcelamento de cartão de crédito. E a sua vida tá virando uma bola de neve. Então, é sobre isso aí, é sobre a gente consertar isso. Então, assim, Rosane, eu tenho dúvida, me ajuda, manda mensagem aqui, a gente monta aqui junto com vocês. A gente faz uma planilha de acordo com a sua, detalhada, e eu vou auxiliando vocês pra gente ir achando os buracos, achando aonde não tá o erro, tá bom? Então, muitas das vezes a sua planilha não tá dando certo, não está batendo valor, porque você não está anotando tudo ali 100%. Gente, não tem como a gente ficar todo dia ali anotando que eu gastei um suco, um café, não tem como. Mas você precisa ter essa noção o mais exata possível. Então, o ideal é que você faça seu cronograma semanal, sua anotação semanal. Tá bom? E nos próximos vídeos a gente irá ir aprofundando cada vez mais, falando mais. Eu estou estudando para poder falar um pouco mais sobre investimento para vocês, aonde é o ideal colocar o dinheiro de vocês, para reserva de emergência, para essas coisas, tá bom? E fiquem com Deus, que Deus abençoe cada uma de vocês, ilumine o caminho de vocês. E eu sou grata a Deus e a cada um de vocês por ter a oportunidade e o privilégio de estar aqui ajudando vocês a terem uma vida melhor.